importantes prefeitos desta cidade e mais eficazes, que foram Pereira Passos e Pedro Ernesto, no nosso entendimento. Essa medalha é destinada a ser dada àqueles que prestem grandes serviços à sociedade. Por vezes verificamos nesta casa, muitas vezes com escândalo, a concessão dessa medalha e outras homenagens a figuras que talvez não estivessem exatamente à altura dos propósitos da medalha Pedro Ernesto. Não é o caso, porém. Hoje, efetivamente, os objetivos da medalha Pedro Ernesto estão sendo cumpridos porque, nesta casa, em nome do povo desta cidade, vamos prestar a grande homenagem de concessão da medalha Pedro Ernesto a um homem que só tem feito servir bem à sociedade, em termos intelectuais, em termos sociais. A sua biografia, como eu já disse, é ampla, não somente como jurista, mas como escritor, perpassando por numerosos setores do culto, da inteligência e do trabalho em favor da sociedade. O ministro Eros Grau honra esta casa com a sua presença e a homenagem que lhe vamos prestar. Seu nome levou o nome do Brasil a outras regiões, a outros países, levou o nome do Brasil com distinção, com dignidade e com grande valor, muito além das nossas fronteiras. Na França, talvez sobretudo, na Itália, na Espanha, na Argentina, em diversos países, não somente fez a demonstração de sua altitude moral, cultural, mas também dos valores que prega em defesa dos interesses da sociedade. Daí, ser um embaixador também dos melhores valores da sociedade brasileira, numa época em que, infelizmente, nem sempre os melhores predominam. Costumo dizer algo muito simples e, infelizmente, verdadeiro. A democracia seria o governo do povo, pelo povo, mas por alguns dos melhores do povo, que não é exatamente o que acontece entre nós, porque a democracia tem servido para ser o governo do povo, muitas vezes, por alguns dos piores do povo. Daí a razão de buscarmos figuras fundamentais para resguardar os valores de nosso país e os valores também do regime democrático. A figura do ministro Eros Grau atende a esses requisitos, a esses propósitos. De resto, parece haver uma tradição familiar na vida do ministro Eros Grau, já que o digníssimo senhor, seu pai, foi excelente servidor do Estado brasileiro, prestando os melhores serviços, não somente no Ministério da Fazenda, mas em diversas outras áreas, particularmente no campo cultural. Portanto, de uma certa forma, as leis da hereditariedade funcionam muito bem com o ministro Eros Grau.
O partido a que pertenço não encara esta homenagem sob aspecto político ou partidário. Encara esta homenagem como uma demonstração da sociedade de que ela não é indiferente aos grandes valores que ainda existem entre nós. Por isso, venho a esta tribuna, representando o Partido Progressista e o senhor presidente Francisco Dornelles, para transmitir esta mensagem de reconhecimento dos valores, dos méritos do ministro Eros Grau e do ato de justiça que se está realizando em relação a ele por iniciativa do nobre vereador Jorge Felipe. Lembrando, ministro Eros Grau, que a nossa vida, ao final da nossa vida, temos que contar os pontos que realmente a engrandeceram. E como diria Cícero, temos que lembrar, ao final da nossa vida, quando lá chegarmos, das nossas virtudes, das virtudes que tivemos e das realizações que efetivamos. Vossa Excelência pode, com tranquilidade, continuar a sua jornada, tranquilo de que, ao chegar um dia, ao final dela, terá cumprido com todas as virtudes que devem ser inerentes a todos os homens e particularmente aos homens de bem. E terá nessa oportunidade a certeza também de haver realizado grandes realizações, de haver tido grandes realizações em favor da sua sociedade, em favor do seu país, em favor da cultura, em favor da inteligência, em favor do direito e daqueles que cultivam, como todos devem cultivar, os verdadeiros valores, malgrado os instantes que possamos viver de processo de decadência que domina, às vezes, a maior parte da sociedade. Mesmo esse processo de decadência se verificando por parte da maioria da sociedade, resta ainda para a sobrevivência da sociedade e para o seu aperfeiçoamento a presença de valores morais, valores cívicos e culturais, como o ministro Eros Grau. Ficam aqui, pois, os nossos agradecimentos como representante da sociedade carioca e como representante, no caso do Partido Progressista, ficam os nossos cumprimentos a esse eminente brasileiro. E dizemos eminente porque, de fato, assim o é. E são poucos aqueles, pelo menos da minha parte, a quem me dirijo com essas expressões. A presença de Vossa Excelência aqui hoje não é honrando Vossa Excelência, é Vossa Excelência quem está honrando este plenário e esta casa, malgrado momentos que deslustram a existência desta Casa Legislativa. Hoje, não. Esta Casa está sendo honrada com a presença de Vossa Excelência e dos valores que representa. Era o que tinha a dizer. Bem. Senhoras e senhores, autoridades presentes, ao longo de nossa trajetória pela vida pública, notadamente quando subprefeito da região de Bangu, procuramos sempre estimular a participação da juventude no processo de atividades públicas.
e comentava, no âmbito familiar, essas experiências de que nos orgulhamos. E fui interpelado por uma jovem que disse assim: eu também posso prestar uma homenagem ao ministro Eros Grau? Eu disse: doutora Júlia Calado Lopes Dias, vai ser um prazer muito grande. Por favor, à tribuna. Boa noite à mesa, a todas as autoridades presentes e aos demais convidados, e em especial, nosso homenageado, ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Roberto Grau. Sabem por que eu estou aqui? Meu tio, Jorge Felipe, vereador, conhecedor do meu desejo de me tornar uma juíza, me deu a oportunidade de abrir o discurso em nome do ministro. Esse evento ficará para sempre marcado em minha memória e na memória de meus familiares, servindo assim de incentivo para a minha vida profissional. Ministro, ou melhor, professor, pois sei que prefere ser chamado assim. És um homem do Pampa Gaúcho e que se emociona ao ouvir o hino de sua terra. Se eu tiver, a mesma dedicação do senhor nos estudos, com certeza serei, no mínimo, uma excelente advogada. E pelo que li a seu respeito, sua preocupação sempre foi com a democracia, o governo voltado para o povo. Essa é uma das características de uma pessoa justa e humana, e que sabe como ninguém aplicar justiça nos dias de hoje. O senhor é um jurista do mais alto valor e respeito e possuidor de um caráter elevado. Seu enorme conhecimento jurídico e experiência profissional engrandecem o Supremo Tribunal Federal. Sua biografia é enorme, publicou vários livros no Brasil e no exterior. Foi professor por muitos anos na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Teve inúmeros artigos e pareceres publicados em revistas do Brasil, na França, na Alemanha, na Argentina, na Bélgica, na Espanha, na Itália, em Portugal, no México e no Uruguai. Se eu fosse falar sobre sua trajetória completa, ficaria mais ou menos 1 hora, discursando. Meu pai é advogado. Contou-me que o senhor exerceu a advocacia e combateu a ditadura. Por isso, todos devemos chamá-lo de homem de bem. Ministro Eros Grau, elogios nem sempre são lisonjas. Quando vêm merecidos, são dever. Para terminar, peço ao senhor que continue cuidando do povo brasileiro, defenda sempre as nossas conquistas e a nossa Constituição. Muito obrigada. Eu vou sugerir, presidente, que façamos aqui um projeto para o Dia do Legislador Mirim, de forma que proporcionemos aos estudantes da rede pública a participação no processo de discussão dos projetos de lei nessa Câmara Municipal. Temos um exemplo edificante que muito nos orgulha. Com a palavra, o sempre deputado e amigo Marcelo Cerqueira. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, professor Carlos Alberto Menezes Direito, em que eu saúdo os magistrados presentes. Professor Regis Fischer, em que eu saúdo os advogados presentes. Escritor Cícero Sandrone, em que eu saúdo os intelectuais aqui presentes, meus amigos, minhas senhoras e meus senhores. Falar sobre o nosso homenageado é, paradoxalmente, muito difícil e muito fácil. Muito fácil porque o Eros
ele tem a sua biografia na mesa limpa da sua vida. E tem uma trajetória absolutamente notável. E já foi dito aqui, inclusive por essa jovem tão cativante que falou aqui. Eros é gaúcho, de Santa Maria da Boca do Monte. É paulista do Largo de São Francisco. E agora é carioca da Gema, por certidão passada por Pedro Ernesto. Esse é Eros Roberto Braga. E poeta e declamador. Vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces. E seria bom que eu os ouvisse quando dizem, vem por aqui. Eu não vou. Cruzo os braços e nunca vou por aí. Vou por onde levo meus próprios passos. E ele assim fez na vida, levou, como no cântico do atormentado poeta, levou a vida pelos seus próprios passos. Esteve em a vovó perguntou para a netinha, minha filha, como é o nome daquele médico alemão que me persegue? Alzheimer, vovó. Por isso é que eu tenho que pegar a cola. É o seguinte, o Webster, o dicionarista, o Webster, famoso, ele foi pego pela mulher em saliência com a secretária. E a mulher então disse para ele, meu caro, my dear, mas meu caro, eu estou surpreendida com essa sua atitude. E ele disse, perdão, eu fui surpreendida, você está surpresa. Então, eu não fui nem surpreendido, nem estou surpreso, mas eu tive que tomar algumas notas por causa da memória que já me falha. Em 43, saiu de Santa Maria, o pai prestou concurso público, o pai foi um admirável funcionário do Ministério da Fazenda e galgou as posições mais importantes do Ministério da Fazenda. E é o ídolo do Grau. E isso daí, olha, meus amigos, a gente vai envelhecendo. A saudade do nosso pai, a lembrança do papai, é uma saudade doendo. Dói a saudade do papai. E assim o é com o pai dele. Depois, ele esteve em Cuiabá, Três Lagoas, Natal, São Paulo e Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, ele, moço, certamente se entregou à boemia. Era uma fase maravilhosa, porque o Brasil era presidido por um estadista bailarino. O Brasil foi bicampeão do mundo. Marister Bueno foi campeã de tênis. Ademar Ferreira da Silva, campeão olímpico. Enfim, foi uma fase... E a boemia do Rio de Janeiro era admirável, pois ele, certamente com Cícero Sandrone, frequentava o Arpés, ali a zona minada do Leme, e se passasse do Leme ia para dentro de Copacabana e para o Beco das Garrafas, Botos, Little Club, Magrife, onde pontificava a saudosíssima Dolores Duran. E agora, essa boemia acabou porque Tânia veio e, como diz no meu bairro, Tânia veio e aí ele teve que sambar fora. Linda, bela e mavórtica Tânia. Essa homenagem nós devemos ao Jorge Felipe, que é um velho companheiro do MDB. Eu ontem falando com o Paulo Alberto Monteiro de Barro, nosso Arthur da Távola, ele se lembrava perfeitamente do Jorge, do pai do Jorge, da mãe do Jorge, do açougue, de Bangu. Essa lembrança. E mandou-te um abraço. E eu disse, olha, ele está fazendo uma homenagem ao nosso Eros Grau. Eu tive o privilégio de ser colega de Eros Grau na presidência do Instituto dos Advogados. E que hoje está aqui presente, estão presentes vários presidentes, e até o futuro.
Calheiros Bonfim, Herman Baeta, Ivan Alquimim, Celso Soares, João Luiz de Boco Pinot, Ricardo César Pereira Lino, e, para não dizer que eu não falei de flores, a bela Maria Adélia, nossa atual e estimadíssima presidente. Pois bem, eu fui colega dele de diretoria e o Eros era o orador oficial. E quando se anunciava que o Eros ia falar, aí a casa enchia. E, às vezes, ele mandava para o presidente o discurso que ele previamente escrevera. E eu lia, mas depois parecia que, quando ele falava outro discurso, embora ele falasse aquele. É porque o ritmo, a cadência, a entonação, as pausas, o suspense, fazem do Eros um grande orador. Aliás, é uma tradição do nosso instituto. O Calheiros Bonfim sucede a Rui Barbosa, o que não é muito pouco. E o Rui Barbosa, todos sabem, era um tribuno e um orador extraordinário, quando falava muito ou quando falava pouco. No centenário de Teixeira de Freitas, ele disse apenas isso, era presidente do Instituto. Deu a palavra a Clóvis Bevilacqua, dou a palavra ao maior jurista vivo para falar do maior jurista morto. Rui Barbosa. Conta a lenda, o professor Carlos Alberto Menezes Direito formou-se na PUC, portanto, eu acho que não foi aluno do professor Santiago Dantas. Conta a lenda que Santiago Dantas, quando recebeu a medalha do doutor honoris causa da Universidade da Polônia, era a praxe que ele lesse em francês o discurso. E ele não teve tempo, dormiu no avião e tal, então pegou um maço de papel em branco e fingiu em francês, né? E fingiu que estava lendo, mas era um maço de papel absolutamente em branco. Pois é um orador desse quilate, o professor Eros Grau. Ele vai falar e todos vamos nos encantar. O Instituto publicou os discursos do professor Grau, quando ele, alguns dos discursos do professor Grau, quando ele foi orador. E eu fiz o prefácio e vou destacar essas. Assim. Eros Grau venceu o primeiro concurso de oratório em sua faculdade de Direito, e, sem dúvida, esse dom de dizer contribuiu para a sua aprovação no doutorado, na livre docência, ambos na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e, na sequência, para a titularidade na cadeira de Direito Econômico, também na velha e orgulhosa Faculdade do Largo de São Francisco. Levou mais longe seu saber e sua retórica, expressando na língua de Voltaire, ao dar classes na Faculdade de Direito da Universidade de Montpellier e também na Paris I Sorbonne. A voz, o suor e a escrita. Seus livros são clássicos. A ordem posto e o direito pressuposto. A ordem econômica na Constituição de 1988. Seus discursos como orador oficial do Instituto são peças memoráveis, aguardadas por todos, e para alguns eu adiantava o texto pelo cuidado que o tribuno tinha de antes de enviá-lo ao presidente. E eu dizia, concedo a palavra ao orador oficial do IAB, professor doutor Eros Roberto Grau, que assomava a tribuna como se a tivesse inventado. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, nobre vereador Aloysio Freitas, excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor Carlos Alberto Menezes Direito, excelentíssimo senhor senador da República e secretário de Governo da Casa Civil, doutor Regis Fichtner, excelentíssimo senhor desembargador Marcos Faver, excelentíssimo senhor presidente da Academia Brasileira de Letras, acadêmico Cícero Sandroni, excelentíssimo senhor desembargador Sérgio Cavalieri Filho e excelentíssimo senhor doutor Eros Roberto Grau, ministro do Supremo Tribunal Federal e o nosso homenageado. Desde
priscas eras, os povos civilizados têm o saudável costume de prestar as justas homenagens àqueles que, nas mais diversas atividades humanas, sirvam de exemplo aos seus contemporâneos e às gerações futuras. Neste sentido, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mantendo esta tradição e costume, reúne-se hoje com o propósito de render suas homenagens ao excelentíssimo senhor Dr. Eros Roberto Grau, digníssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, outorgando-lhe, em uma única solenidade, o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, a mais relevante comenda desta cidade, e também o título para orgulho de todos nós, cariocas, de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro. Assim procedendo, estendemos nossos respeitos e reverências à magna importância da Suprema Corte deste país, na qual sempre nos chamou a atenção a forma didática das decisões proferidas pelo nosso homenageado, que escreve e fala para ser entendido por todos, sem descuidar do apuro técnico, traduz em fórmulas simples intrincadas questões constitucionais. Valendo-se, para tanto, de sua formação de advogado, professor e escritor, com decisões que honram e dignificam a magistratura, justificando todos os méritos para estar no seu mais alto grau, primando, acima de tudo, pela preservação do Estado democrático de direito que sempre defendeu. Hoje, como dito anteriormente, prestaremos merecidamente essa dupla homenagem ao Dr. Eros Roberto Grau. A primeira delas, a concessão da medalha do mérito Pedro Ernesto. Vale nesse instante destacar a importância de Pedro Ernesto para esta cidade e para o país. Homem simples, médico, cuja biografia encerra todas as qualidades e virtudes tão necessárias aos homens públicos e que tanto caracterizam o nosso homenageado. Moral, dignidade, competência, dedicação, estudo, probidade, compromisso com os ideais democráticos. Pedro Ernesto foi o primeiro prefeito eleito nesta cidade, com elevados e dignificantes compromissos sociais. Foi ele quem iniciou a educação e a saúde públicas em nosso país. Estimulou sempre a cultura popular, notadamente o samba. Combativo e determinado, foi recolhido à prisão dos porões da ditadura na década de 30, por suas convicções e ideologia. Solto, viu-se festejado pelo povo, carregado em passeata inesquecível, eternizou-se em sua memória como exemplo de homem público de escola. Outorgar a medalha do mérito Pedro Ernesto ao Dr. Eros Roberto Grau é reconhecer a ação e conduta de um homem cuja trajetória é motivo de orgulho para esta nação, para gerações futuras, demonstrando que com determinação, fé, estudo, trabalho, muito trabalho, usando sempre gestos e decisões a serviço do bem, da verdade, do justo, do amor à pátria e à família, inclui-se hoje no rol daqueles que recebem os aplausos de nossa cidade.